Oi pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre semi-reta e segmento de reta. Esses dois itens são continuação dos assuntos da aula passada, tá? E logo após a gente ver esses dois itens, a gente vai iniciar o assunto de ângulos, certo? Falar sobre classificações, tipos de ângulos e até mesmo construção. Vamos usar também o transferidor, que aqui é um pouco maior porque é um transferidor de quadro, mas vocês devem ter aí na casa de vocês um desses aqui, um pouco menor, de plástico ou acrílico, certo? Bom, só relembrando, a aula passada, o que a gente falou? A gente falou dos elementos primitivos, ou seja, a gente começou a geometria, tá? Então, entre esses três elementos, ponto, reta e plano, eu falei que a gente ia dar mais ênfase na reta e no ponto, tá? O plano é importante, mas a gente não vai usar tanto quanto os dois outros. Agora, para entrar nesse assunto, a gente precisa da reta, lembrar do que é reta. Então, reta, como eu tinha dito na aula passada, é uma linha contínua que não tem nem começo, nem fim, certo? Agora, então o que é uma semi-reta e um segmento de reta? Uma semi-reta, o que a palavra semi-reta lembra a vocês? Então, semi-reta é uma coisa que é metade ou parte de, e é isso mesmo que ela é. Então, a semi-reta é uma parte da reta, tá? Então, para começar a explicar ou falar sobre isso, eu vou fazer aqui um desenho, tá? Então, deixa eu fazer um desenho aqui. Então, neste desenho eu vou fazer uma semi-reta, tá? Então, é bem fácil de entender o que é uma semi-reta. Para fazer essa semi-reta, eu vou colocar um ponto qualquer aqui no início, tá? Então esse ponto eu vou chamar de A, certo? E aí, aqui na outra ponta, ao invés de colocar um outro ponto, eu vou colocar uma flechinha. Então tá aqui. O que dá para entender em relação a isso? Então uma semi-reta é uma reta que tem início, mas não tem fim. Eu vou colocar assim, ó. Tem início, mas não tem fim. Então aí fica bem fácil de entender o que é uma semi-reta, certo? Então, ele inicia no ponto A e vai embora, né? Segue infinitamente. Mas, para nomear ela, eu vou colocar mais um ponto. Então, eu vou colocar um ponto aqui, ó. Vou colocar esse ponto aqui e vou colocar o ponto D, certo? Agora eu vou nomear. Então, como a gente falou na aula passada, tudo tem que ser nomeado. Então eu vou nomear esse segmento, essa semi-reta. Então essa semi-reta, ela vai se chamar o quê? AB. Certo? E o que vai diferenciar essa nomenclatura da nomenclatura de reta da aula passada? Aquele risquinho com a flechinha em cima. Então aqui também a gente coloca um risquinho, certo? Mas em vez de colocar a flechinha nas duas pontas, a gente vai colocar a flechinha só na ponta em que ela segue. Ou seja, ela começa em A e segue na direção de B. Então eu vou colocar a flechinha na direção de B. Então a gente fala assim, segmento de reta B, por causa da flechinha, de uma ponta só, ela começa em A e vai em direção a B. Ok? Agora, na aula passada eu falei sobre a reta. A reta a gente poderia, se fosse uma reta isso aqui, eu poderia falar reta B ou reta BA. Aqui não pode fazer isso, tá? Aqui é reta AB. Agora, se eu for escrever BA e colocar essa flechinha em cima, tá errado. Porque não começa em B e vai em direção A. Então isso aqui não pode ser, tá? Então isso é um segmento de reta. Começa em A e segue até B. Segue em direção de B. Aí vai embora. Então essa flechinha quer dizer que ela é infinita, ela continua. Então, por isso que eu digo, isso aqui é parte de uma reta. É como se eu pegasse em qualquer ponto de uma reta e fizesse um corte nela, certo? Então, tem início, mas não tem fim. Então, só lembrando, reta não tem início nem fim, certo? Semi-reta tem início, mas não tem fim. E agora, o que seria um segmento de reta? Ficou fácil agora, né? Então, um segmento de reta é uma parte da reta que tem começo e fim. Ok? Então, tem começo e fim. Certo? Então vamos fazer aqui o desenho de um segmento de reta. Então vou fazer aqui também em azul. E agora eu vou colocar os pontos aqui no segmento de reta. Agora eu vou colocar um ponto bem aqui no início e um ponto aqui no fim. Vou chamar de P aqui e vou chamar de Q. Notem que eu não coloquei nenhuma flechinha aqui. Então, não coloquei flechinha nessa ponta, não coloquei flechinha nessa ponta. Por que eu não coloquei? Porque ela tem começo e fim.
começa no P, termina no Q. E como é que a gente nomeia esse segmento de reta? Esse é bem fácil, esse não precisa de flechinha. Então eu vou falar assim, P, Q. E o que eu coloco em cima? Só o risquinho. Ok? Agora, na reta, pode ser, as letras podem, eu posso trocar as letras de lugar. Na semi-reta, não posso trocar de lugar as letras. Agora, no segmento de reta, também posso trocar de lugar. Então eu posso colocar assim, ou, Q, P. Certo? Notem que eu não coloquei nem flechinha numa ponta, nem flechinha na outra ponta. Ok? Beleza? Então, eu vou fazer alguns exemplos para vocês, para a gente entender melhor isso aqui. Okay? Já volto fazendo exemplos com vocês. Oi pessoal, então eu estou aqui com um exemplo para a gente entender melhor o que eu acabei de falar, acabei de explicar para vocês, certo? Então vamos ao exemplo. Exemplo de semi-reta e segmento de reta. Então eu coloquei aqui, ó, observe o desenho abaixo. Então eu coloquei um desenho aqui, certo? Com várias linhas, né? Então pode ser, tem linhas contínuas e outras não, certo? E coloquei vários pontos, A, B, C, D, E e F. E o meu exemplo pede que eu nomeie letra A, todas as semi-retas, e letra B, todos os segmentos de reta, certo? Então vamos lá. Todas as semi-retas. Lembrando, o que é uma semi-reta? Semi-reta é uma parte da reta que tem começo, mas não tem fim. Então, se você observar no desenho, tem semi-retas? Sim, tem semi-retas. Quantas tem? Então você vai procurar pelas flechinhas. Aonde tem flechinha? Então, flechinha tem aqui, nessa ponta, nessa ponta. Então, tenho esse ponto aqui, B, que dá origem a esse pedacinho aqui da reta. Então, aqui é uma semi-reta. Então, eu tenho a semi-reta BA. Então, eu vou escrever aqui, ó, semi-reta BA, certo? Ela começa em B e vai em direção a A. Então, tem que colocar uma flechinha aqui em cima deles, tá? E a outra semi-reta é essa aqui, ó. Então, tem flechinha aqui. Essa linha segue a partir de E. Então, começa no E e vai embora sentido F. Então, a outra semi-reta é a semi-reta EF. Então, vou colocar aqui, ó. EF. Flechinha em cima na direção de F. Lembrando de novo, ponto tem que ser letra maiúscula. Se você fizer letra minúscula, tá errado. Se você colocar o B e o A ou o E e o F em letra minúscula, tá errado. Tome cuidado com isso, ok? Então tá. Tem mais alguma semi-reta aqui? Não, porque começa no B e segue em direção a A. Então aqui, ó, se você for de C e passar por aqui, tem uma quebra aqui na linha. Então não pode ser uma semi-reta a partir de C. Porque ó, vem aqui, quebra para baixo. Então aqui que está a linha. Então é a semi-reta BA, que a gente listou aqui, que eu quero. Ok? Agora, em relação aos segmentos de reta. Então lembrando que segmento de reta é aquela parte da reta que tem começo e tem fim. Quantos será que a gente tem no desenho? Então, se você observar aqui, nós temos vários, tá? Então, eu aconselho vocês a começarem por uma ordem, fazer uma ordem, tá? Então, vou fazer todas que começam com A, todas que começam com B, todas que começam com C e assim por diante, ok? Para não se perder. Pode fazer o contrário? Sim, mas você precisa colocar só uma vez. Então, por exemplo, BC é um segmento de reta. Se você colocar BC, você não precisa colocar CB, ok? Então, vamos lá. Vamos listar todas. Então, vou começar aqui por A. Começando em A, terminando em B, é uma. Então, vou colocar aqui AB, risquinho. Vou colocar vírgula, porque tem várias, tá? BC é outra, vírgula. CD é outra, ok? CD, DE. Então, vou colocar aqui DE. Ó, coloquei DE aqui, então, ok? O que mais que eu tenho aqui? Tenho EF. Então, coloquei aqui, ó, EF. Agora, tem mais. Ah, poderia voltar falando FE, ED, DC, assim por diante, mas não precisa. Agora, tem mais alguma para fazer? Tem mais segmentos de reta. Eu fiz AB, BC. Mas olha só, o B também pode ser BD. Então, eu posso colocar aqui, BD. É a outra semi-reta. O que mais que eu posso colocar? Tem mais alguma? Ó, BD, DB. Não tem mais. Então não preciso colocar isso aqui, certo? Cuidado, pessoal.
olha, AB começa no A e termina no B. Eu não preciso colocar flechinha em cima, tá? Porque não é uma semirreta, é um segmento de reta. Tem começo no A, tem fim no B. Ok? Então, cuidado aqui, ó. BC é uma, BD é outra. Ok? Então, vou colocar um E aqui para terminar. Então, AB, BC, CD, DE, EF e BD. Para terminar, para fechar. Ok? Então, está resolvido o nosso exemplo. Então, espero que vocês façam os exercícios do capítulo, tá? E se tiver dúvidas, escrevam para mim, ok? Então, daqui a pouco eu vou começar a aula de ângulos, vou falar sobre ângulos. Oi, pessoal, dando continuidade à nossa aula, agora eu vou falar sobre ângulos. Lembrando que ângulos está na página 90 do livro de vocês, ok? Agora, para começar, a pergunta é, o que é um ângulo? Tá? Se você olhar ao seu redor aí, da sua casa, né, você vai ver vários exemplos de ângulo. Ângulo, pessoal, é uma abertura formada entre duas semirretas. Tá? Eu já coloquei um desenho aqui, certo? Mas eu não nomeei, não coloquei nada mais do que isso. Como é que eu diferencio as linhas entre reta, semirreta e segmento de reta? Então, se vocês lembram, eu falei agora há pouco, então a gente diferencia pelas flechinhas. Tá? Se eu não colocar nenhuma flechinha, é um segmento de reta. Agora, a partir de quando eu coloco uma flechinha aqui, eu tenho duas semirretas, ok? E aqui eu vou colocar um ponto de encontro entre elas. Então, lá no começo, lá quando a gente falou em ponto reto e plano, eu falei que o encontro de duas linhas também é um ponto. O encontro de duas linhas também é um ponto. Então, onde essas duas semirretas se encontram, também tem um ponto, ok? Agora, além disso, eu vou colocar mais um ponto aqui, e mais um ponto aqui, como a gente viu agora há pouco. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto O, vou chamar esse ponto de A e esse aqui de B, ok? Para a gente diferenciar o ângulo. Muita gente faz uma confusão e pensa que ângulo, em vez de ser abertura, é isso aqui, ó. Vocês vão ver nos livros, vários livros de matemática, que tem essa marca aqui. Isso aqui é somente uma marca de ângulo. Então, vou colocar aqui, ó. Marca de ângulo. Então, isso aqui só serve para marcar o ângulo, mas para nada. O ângulo é a abertura que se forma entre as duas semirretas. E aí, desse ângulo, eu posso tirar algumas características. Então, quais são os lados desse ângulo? Então, vou colocar aqui, lados. Os lados desse ângulo são as semirretas que compõem ele. Ou seja, eu tenho o lado OA, flechinha aqui, para dizer que está na direção de A, e OB. Então, começa no O e vai em direção a B. Esses são os lados. Ok? Eu tenho esse ponto aqui que é chamado de vértice. É o início do ângulo, vértice. Então, qual que é o vértice do ângulo? É o ponto O. Ok? E aí, como é que eu nomeio esse ângulo? Então, nome do ângulo. Então, como é que eu nomeio esse ângulo? Como é que eu falo que eu tenho este ângulo aqui? Para nomear ele, a gente usa 3 letras. Ok? Então, a gente usa a letra A, a letra O e a letra B. Lembrando uma coisa, sempre a letra O fica no meio entre as 3. Então, eu vou nomear aqui, ó. A, O, B. Então, o nome desse ângulo é ângulo AOB. E para dizer que é um ângulo, para não confundir com outra figura geométrica, que a gente vai falar mais tarde, eu coloco um acento circunflexo, ou chapeuzinho no O. Então, vem aqui e coloco O. Ok? Da mesma forma, eu posso nomear ele como, vou colocar aqui, O, B, O, A. Boa, certo? Então, o nome desse ângulo é AOB ou BOA. Então, recapitulando aqui o que a gente acabou de falar, ângulo é a abertura formada entre duas semirretas. Então, eu tenho a semirreta OA, OB, se encontrando no ponto O. Então, essas duas semirretas formam um ângulo. Ângulo é abertura, pessoal. Então, olha só. Isso aqui é uma abertura, isso aqui é uma abertura, isso aqui é uma abertura, abertura, abertura. Certo? Não precisa ter essa marca aqui para ser ângulo. Isso aqui é somente uma marca de ângulo. Para dizer que tem um ângulo ali. Se não tiver essa marca de ângulo, não significa que não existe ângulo. Ângulo é abertura. Ok? Lados. Os lados são as semirretas, O, OB. Vértice. Vértice é o início do ângulo. O ângulo inicia aqui. Ok? Então, como ele tem início aqui, esse ponto O é o vértice. Pode ser qualquer letra aqui? Sim. Você pode pensar nesse O como um ponto de origem, O de origem do ângulo. Porque é onde se inicia o ângulo. E o nome do ângulo pode ser
OAB ou BOA. São as 3 letras que compõem ele. Tem que ter as 3 letras? Sim, senão eu não consigo nomear os ângulos. Ok? Agora, ainda em relação a ângulos, nós temos algumas classificações de ângulo. Vocês já devem ter ouvido falar nessas palavras. Agudo, reto, obtuso e raso. Tá? O que é cada um deles? Ok? Então vamos falar sobre isso. Deixa eu só pegar o transferidor aqui. Esse é o transferidor, é uma régua que mede ângulos, certo? E aqui você tem alguns números. Aqui, esse transferidor é de 180 graus, então ele vai de 0 a 180. E é assim que a gente classifica os ângulos, né? Em relação aos valores de 0 a 180. Tá, o que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo, pessoal, é um ângulo que ele tem uma abertura menor que 90 graus. Então vou escrever aqui, ó. Menor que 90. Então, não sei se vocês lembram, mas quando a gente faz grau, vai ter que colocar o número e uma bolinha aqui do lado. Então essa bolinha significa grau. Então o ângulo agudo é o ângulo menor que 90 graus. Então, por exemplo, ó, vou fazer uma abertura com esses 2 canetões. Então, isso aqui é menor que 90. Certo? Isso aqui é um ângulo agudo. Ok? Agora, outra classificação que a gente tem é ângulo reto. Quando que um ângulo é reto? Quando ele tem uma abertura igual a 90 graus. Então, vou colocar aqui, ó. Igual a 90 graus. E quanto que é um ângulo de 90 graus? O ângulo de 90 graus é aquele ângulo que parece um L. Está aqui, ó, 90 graus. Pode ser aqui, pode ser assim, pode ser para baixo. Então, sempre que tiver um L, é 90 graus. Aqui na parede de vocês, aqui, por exemplo, o encontro entre uma parede e outra, na casa de vocês, tem 90 graus. O encontro entre a parede e o teto também tem 90 graus. O encontro entre a parede e o chão também tem 90 graus. Tem que ter, senão a casa cairia, tá? Então isso é 90 graus, ok? A próxima classificação é obtuso. O que é um ângulo obtuso? Se agudo é menor que 90, reto é igual a 90, o que é obtuso? Obtuso é aquele ângulo que é maior que 90 e menor que 180. Então, o ângulo obtuso é maior que 90 graus e menor que 180 graus, ok? Então aqui, no transferidor, o 90 está aqui. Então, começando daqui, 0, aqui 90, 180. Então, um ângulo obtuso, ele começaria aqui e seria, a outra lateral dele ficaria por aqui, em algum lugar aqui. Depois eu vou dar exemplos e vou ensinar vocês como é que se constrói um ângulo. Mas seria uma abertura daqui até mais ou menos aqui, por aqui, nessa região. Em outras palavras, o canetão é maior que isso. Isso aqui seria um ângulo obtuso. Ok? Certo? E o ângulo raso? Então, menor que 90, igual a 90, entre 90 e 180. E o raso é um ângulo igual a 180 graus. Como é que eu faço um ângulo de 180 com os canetões? O ângulo de 180, ó, agudo, reto, obtuso, raso. Então, o ângulo raso é uma reta, certo? Então, isso aqui é o ângulo raso, ok? Agora, eu vou ensinar vocês a fazer a construção de ângulos, ok? Então, aqui na página 92, começa determinando a medida de ângulo. Então eu vou falar sobre como a gente mede um ângulo e como a gente constrói um ângulo, certo? Eu já volto falando sobre isso. Oi pessoal, então continuando a nossa aula de ângulos, tá? Se você quiser estudar pelo livro, a parte de ângulos começa na página 90 e essa parte que eu vou falar, esse assunto que eu vou falar agora de medição de ângulo, começa na página 92, tá? Então, medindo o ângulo página 92, construindo o ângulo página 94. Lá tem um passo a passo, mas é o mesmo que eu vou fazer aqui. Então, se quiser estudar pelo livro, página 92 e página 94 continuam esses assuntos, ok? Então, antes de eu começar a falar como se mede o ângulo, você tem que ter em mãos um transferidor. Então, aqui eu tenho vários tipos de transferidor. Tem vários tipos. Deixa eu ver, tem mais um aqui. Aqui. Tem vários tipos de transferidores, tá? Então, eu vou falar rapidinho sobre cada um deles e daí a gente já vai começar a fazer a medição de ângulos, tá? Esse transferidor aqui é o transferidor de 360 graus, tá? Ele tem 360. Eu tinha comentado com vocês lá no dia dos combinados sobre esses transferidores. Esses aqui, todos esses três aqui,
eles são os transferidores de 180 graus. Qual é o melhor? Tá? Não tem melhor. Os dois tipos fazem a mesma coisa, certo? Então, ó, esse aqui 360, esse aqui 180, ele tá vazado aqui, tá? Tem uma reguinha aqui embaixo, certo? Esse aqui também tem uma reguinha aqui embaixo, é vazado. Agora esse aqui não é vazado, ó, tá? Ele tá mostrando os ângulos todos aqui, ok? Agora, para você começar a construir ângulos, ou medir ângulos, você tem que identificar duas coisas no teu transferidor. Eu vou mostrar aqui. Nesse grandão aqui, dá para ver melhor, ó. Então você tem que achar o centro do transferidor. No caso o meu é aqui, ó. Eu até fiz uma marquinha aqui do centro, ó. Aqui. E você tem que achar o zero. Lembrando que no transferidor tem dois zeros. Ó, tem um zero aqui e um zero desse lado. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem um zero aqui, certo? E tem outro zero aqui. Deixa eu ver aqui. Tem um zero aqui. Certo? Agora, você tem que achar essas duas coisas. Achar o centro e achar o zero. Tem que achar os dois zeros, tá? Eles estão normalmente nos cantos aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui nos transferidores. Ó. Esse transferidor aqui, o centro é bem aqui, certo? E o zero dele é aqui, ó. Mais perto aqui. E não tá dando pra ver. Aqui, tá focando. Aqui. O zero é aqui, ó. E o centro é aqui. Certo? Nesse transferidor aqui, o centro é aqui. Tem um risquinho bem aqui. E aqui tem um zero. Aqui, ó. Tem um zero. E aí tem outro zero bem aqui. Bem aqui, ó. Junto com o 360. Tá? Nesse transferidor aqui, o centro tá aqui. Tem um risquinho aqui, não sei se todo mundo consegue ver. Isso aí aqui. Tem o centro aqui. E aí tem dois zeros, ó. Um zero aqui e um zero aqui. Certo? E neste aqui, ó. O centro está marcado aqui. Uma linha bem fininha. E aí tem um zero aqui. E um zero aqui para dentro. Tá? Então sempre tem que identificar o zero. Ok? Então, aqui trouxe para vocês 4 tipos de transferidores. Tá? 4 tipos. Algum desses você deve ter em casa, ok? Então vamos lá. Eu fiz dois ângulos aqui, ó, no quadro para a gente medir. Eu fiz um onde uma semirreta vai para lá, tá? E onde a semirreta vai para lá, tá? Porque nesses dois ângulos a gente vai usar ou um lado ou o outro lado do transferidor, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que perceber aqui no seu transferidor é o centro. Então o meu centro está aqui, certo? E para começar a fazer a medição de ângulos, você tem que pegar esse centro do transferidor e colocar no vértice do seu ângulo, ok? Então, o meu centro está aqui, vou colocar no vértice. Eu coloquei no vértice. Ó, encostei ele no vértice. Então, essa parte aqui, ó, eu encostei aqui. Então, está encostado aqui, ok? Agora, o que você tem que fazer? Você tem que fazer com que ou essa linha, certo? Ou essa linha bata no zero do seu transferidor. Eu passe pelo zero. Bater não vai, mas passar pelo zero. Então, ó, coloquei o centro no vértice. Agora, eu posso girar o transferidor para cá ou para cá. Então, eu tenho que fazer o zero passar por aqui, passar por essa linha do zero. Essa linha do ângulo passar pela linha do zero do seu transferidor. Então, eu coloquei aqui. Então, vou girar um pouquinho aqui, girar um pouquinho aqui, girar um pouquinho aqui. Pronto, consegui. Ó, centro está aqui. Um lado do ângulo está passando pelo zero. Agora, pode ser de outra maneira? Pode, ó. Posso girar, 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 girar. E aqui também dá certo, ó. Centro com o vértice. Centro com o vértice. E a linha do ângulo, a lateral do ângulo, está passando pelo zero. Então você faz ou assim, ou assim. Então eu vou fazer desse jeito aqui que fica mais fácil. Então eu coloquei aqui, ó. Coloquei zero. Tá ali o zero. Agora, depois do zero, pessoal, você tem que ir contando. Cuidado. Não confunda os zeros aqui. Tem um zero que começa para cá, tem um zero que começa para lá. Então, eu vou pegar o zero que começa aqui e vou contar, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Então, uma linha está no zero e se eu seguir a ordem dos números aqui, a outra linha está batendo no 110. Ou seja, esse ângulo aqui tem 110 graus
de abertura. Ok? Da mesma forma, eu poderia fazer com ele rotacionado. Então, ó, se eu colocar aqui o centro, vou passar por esse zero agora. Desse zero, o meu zero agora está para dentro. Tá? Então, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ali, 110, ó. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Então, também está 110. Cuidado para não contar do lado errado, tá? Se você começou com 0, vai 0, 10, 20, 30, até achar a outra lateral do ângulo, ok? Agora, o outro ângulo aqui, ó. O outro ângulo é a mesma coisa. Vou pegar o centro, colocar no vértice e vou olhar um dos zeros. Nesse caso, agora eu vou colocar o zero de lá. Então, o zero está aqui, ok? Então, você vai seguindo 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Está entre o 100 e o 110. Esse ângulo aqui. Está entre 100 e 110. Ou seja, bem no meio entre 100 e 110, eu tenho um ângulo de 105 graus. Então, fiz um ângulo de 110 e um ângulo de 105. Então, fiz um para a esquerda e um para a direita. Um virado para a esquerda e outro para a direita. Ok? De qualquer forma, você tem que se basear pelo centro e pelos zeros do seu transferidor. Qual zero? Depende de onde você quer encostar, né? Ou qual zero você quer encostar na lateral do teu ângulo. Ok? Então é isso, pessoal. É assim que se mede. Se você quiser mais informações, lá no livro, na página 92, está te dando um passo a passo de como fazer a mesma coisa. Dúvidas, pessoal, me escrevam, me mandem e-mail. Ah, professor, eu não entendi. Eu posso passar mais vídeos ou posso explicar melhor isso aí para você. Ok? Então, próxima coisa que a gente vai fazer é construir um ângulo. Já volto para a gente fazer a construção do ângulo. Então, pessoal, continuando aqui na nossa aula de ângulos, agora a gente vai falar sobre construção. Tá? Esse assunto aqui está na página 94. Então, se você quiser um passo a passo ou ler lá no livro, você pode ir lá na página 94 que vai estar esse assunto lá. Tá? Mas eu vou fazer aqui com vocês o passo a passo no quadro. Ok? Então, como a gente comentado anteriormente, para você construir ou medir um ângulo, você precisa de um transferidor. Agora, esse aqui é um transferidor de quadro. Na sua casa você deve ter algum desses aqui, tá? Qualquer um deles serve, ok? Então, se você quiser fazer junto comigo, você vai lá no seu caderno ou no caderno de desenho mesmo, ou pega uma folha sulfite qualquer, e nessa folha você vai começar por uma reta. Então, eu coloquei aqui, ó, construindo ângulos, e comecei com uma reta, certo? Essa reta você pode fazer com a régua ou mesmo na régua que tem no transferidor, tá? No caso, aqui, ó, também tem aqui. Então, ó, esse transferidor aqui, também tem uma reguinha, ó. Também tem uma reguinha, ok? Pode usar? Pode. Então, eu estou usando a régua do transferidor. Então, você vai lá no papel e faz uma reta. Que tamanho que tem que ser essa reta? Qualquer tamanho, tá? Não se preocupe com isso, tá? Agora, nessa reta eu tenho duas extremidades, aqui e aqui. Numa dessas extremidades você vai colocar o ponto O, que vai ser o vértice do nosso ângulo. Então você escolhe, tá? Pode ser aqui, pode ser aqui. Eu vou colocar o meu vértice aqui, ó. Então vou chamar de O, ok? Beleza? Então vamos construir o ângulo. Tá, que tamanho que tem que ser esse ângulo? Então vamos estipular aqui um tamanho. Eu quero construir um ângulo de 75 graus. Então eu quero construir um ângulo de 75 graus. Vou colocar aqui, ó. 75 graus. Como que eu faço? Então, da mesma forma que a gente mediu o ângulo, a primeira coisa que você tem que identificar é o centro do transferidor. Então, o centro está aqui. Ok? Então, aqui está o centro. E onde está o zero? O zero tem um zero desse lado, tem um zero desse. Você vai primeiro encostar o centro do seu transferidor no vértice do ângulo. Então, vem aqui, encostei. Agora, e o zero? Olha só, note uma coisa. Se eu encostei o centro aqui, a linha está indo para cá. Tá? Para esse lado. Ok? Então você vai tentar encontrar o zero do transferidor que estiver para esse lado de cá. O zero de lá, deixa quieto. Não se preocupe com o zero de lá. Então, vou fazer isso aqui. Ó. Vou girar, vou girar, vou girar, vou girar. Até aqui. Ó, note uma coisa. O centro com o vértice. O zero está bem em cima da linha. Então, é esse ponto que eu queria chegar. Se o zero está em cima da linha, então eu estou no caminho certo, ok? Então, de novo, ó, acho o centro e identifico os zeros. Você primeiro vai encostar o centro no vértice, vou encostar esse centro aqui, ó, o meu centro está aqui, ó,
esse centro no vértice e vou tentar fazer com que essa linha passe pelo zero do seu transferidor. Então, colocar de uma maneira qualquer, vou girando o transferidor até que o centro esteja batendo com o vértice e o zero esteja passando em cima da linha que eu desenhei, tá? Agora, eu quero fazer um ângulo de 75 graus. Então você vai pegar aqui a partir do zero e vai começar a contar. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Cheguei no 70. Aonde que está o 75? O 75 está entre 70 e 80. Então, entre 70 e 80, eu tenho uma linhazinha aqui, ó. Então, ou você vem aqui embaixo, ou aqui em cima, e coloca um pontinho, tá? Num dos dois, ou embaixo ou em cima, depende por onde você pegou esse transferidor, entre os 70 e 80 você vai colocar uma linha, um pontinho. E o que você faz mais? Depois de fazer esse pontinho, você tira o seu transferidor, e aí você vai ligar o vértice com esses pontinhos. Então eu venho aqui, ó, vou colocar aqui e vou ligar. Estou vendo que os pontos ficaram coincidindo com a linha que eu fiz. Pronto. Vou colocar flechinha aqui, vou colocar um ponto aqui B, um ponto D e finalmente termino o meu ângulo de 75 graus. Então essa abertura aqui tem 75 graus. Então essa abertura aqui tem 75 graus. O nome desse ângulo que eu dei aqui é o BOD. Ou DOD. Certo? Para uma abertura de 75 graus. Ok? Então, pessoal, a construção é assim que faz. Se você tiver dúvidas, pode olhar lá no livro. Pode me mandar perguntas, ok? Que eu respondo para vocês em relação a isso. No livro de vocês, tem exercícios sobre isso. Então, leiam lá na trilha os exercícios que vocês devem fazer. E, pessoal, mandem. Muita gente já mandou perguntas e eu estou respondendo sempre que elas chegam, tá? E nessa semana, na verdade, tem atendimento. Então, fiquem atentos aos atendimentos aos alunos aí, que eu vou estar disponível para vocês, ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.